Acredite se quiser, apesar de ter propostas de Barcelona e Real Madrid, o Endrick não é tratado pelos dirigentes do Palmeiras como o grande fenômeno da base. Existe um jogador ainda mais badalado e no vídeo de hoje do canal do Nicola vou te dar todos os detalhes sobre esse atleta. Bora falar também sobre o São Paulo, que história é essa de que o Gregore pode ser contratado? Ouvi um dirigente do Tricolor e tem uma resposta importante. Vou falar ainda sobre Pedro, que não vai jogar no Palmeiras, mas já começa a cogitar deixar o rubro-negro para um destino no exterior. Tem ainda informações sobre o Atlético. Guga e Zaratio estão à venda? Tem propostas? Serão negociados? Falo também sobre Thiago, volante, ou melhor, centroavante que pertence ao Cruzeiro e está de saída. Tenho detalhes da negociação para completar, tem ainda novidades sobre a busca do Botafogo por reforços, além de uma série de outras coisas que você vai saber a partir de agora. Não sei antes me apresentar, Jorge Nicola, jornalista esportivo, e criei esse canal no YouTube para deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Para não perder as últimas do mercado de transferências, bastidores, finanças, salários e muito mais, é simples, aperta esse botão vermelho de inscreva-se, ativa também as notificações, beleza? Bora começar contando que esse vídeo tem um oferecimento de Aposta Ganha, site de apostas esportivas que me dá a maior sorte. E nesse sábado tem dois jogos muito especiais com cotações bem legais. Fluminense e Vasco da Gama se enfrentam pelo Campeonato Carioca. Vitória do Flu paga R$ 2,23, empate paga R$ 3,18 e a vitória do Vasco da Gama pagando R$ 3,38. Já no Campeonato Gaúcho tem nada mais, nada menos do que Grenal. Vitória do Internacional pagando R$ 2,58, empate pagando R$ 3,013 e a vitória do Grêmio pagando R$ 2,88. Se você acertar qualquer um desses resultados, vai se dar muito bem. Para entrar na aposta ganha é super simples, acesse o link que eu vou deixar no comentário fixo, faz seu cadastro e comece a aproveitar agora mesmo, beleza? Bora começar o vídeo com um giro de notícias e a primeira informação é importante e envolve o Corinthians. Na noite dessa sexta-feira, a Gaviões da Fiel, maior torcida organizada do clube, anunciou o desligamento do seu vice-presidente. Esse cara é conhecido como Jarrão e foi acusado pela própria torcida organizada de ter recebido R$10 mil do Jassa, que é conselheiro do Corinthians e responsável pelas categorias de base. Esse pagamento seria para que o torcedor, membro da organizada, evitasse críticas e protestos contra as categorias de base do Corinthians, caso muito grave. Vamos ver se o Corinthians vai tomar alguma medida em relação ao Jassa. Bora falar sobre o Vasco da Gama, que vai receber mais $1 milhão ou mais ou menos R$5 milhões por metas atingidas pelo Thales Magno lá no New York City. No contrato de venda havia uma série de objetivos a serem cumpridos e um deles dizia que quando ele completasse pelo menos 10 jogos atuando por 45 minutos, o Vasco teria direito a esse $1 milhão. Nesse final de semana o Thales Magno deve entrar em campo para completar seu 10º jogo com 45 minutos. Qualquer dinheiro é super bem-vindo, especialmente nesse momento, certo? Por falar no Vasco, nessa sexta-feira já rolou o Pix, que vem da 777 Partners, aquele empréstimo de R$70 milhões, a grana porém só deve cair na quinta-feira depois do feriado. Para completar o giro de notícias, uma curiosidade, São Paulo empatou com o Campinense 0-0 e passou à próxima fase da Copa do Brasil. O grande nome desse jogo foi o goleiro da Campinense, o Mauro Iguatu. E a curiosidade é que depois do jogo ele se revelou torcedor fanático pelo São Paulo, foi cumprimentar o Rogério Ceni, disse que adora o Rogério, que era seu ídolo de infância, e o Mauro, depois da partida, afirmou, assegurou que vai torcer pelo título do São Paulo na Copa do Brasil. Bora falar agora sobre Pedro, a novela Pedro e Palmeiras, dá pra dizer que já está encerrada, por mais que o Palmeiras insista, por mais que o Palmeiras pense e cogite e trabalhe nos bastidores para que o Pedro se rebele contra o Flamengo, não vai rolar. O Pedro não vai brigar com o Flamengo para jogar no Palmeiras, apesar da proposta boa que o Verdão fez. O Palmeiras sinalizou com algo na casa dos 20 milhões de euros. Curiosidade é que o Flamengo havia pago 14 milhões de euros para tirar o Pedro da Fiorentina, ou seja, o rubro-negro teria a possibilidade de faturar 6 milhões de euros nessa negociação. Mas a novidade que eu queria dividir com vocês nesse vídeo é que diante desse movimento feito pelo Palmeiras, o Pedro entendeu que pode ser hora de deixar o rubro-negro. Ele já percebeu que dificilmente vai deixar de ser de reserva enquanto o Gabigol estiver por lá. Não é muito certo que o Gabigol se transfira para o futebol europeu, até porque teve duas experiências não muito boas e o Pedro está disposto a ouvir propostas.
já sabe que para clubes brasileiros dificilmente vai haver acordo com o Flamengo, então se vierem propostas do exterior, o Pedro vai se sentar para conversar, porque ele sabe que precisa jogar como titular para poder ter chances na seleção brasileira. Teve até jornalista dizendo que o Pedro não é reserva, que a situação dele é confortável, pura cascata. É só você olhar os números que eu vou passar a partir de agora. Na temporada passada, por exemplo, o Pedro jogou 46 vezes. Dessas 46, 24 foram como titular e 22 na condição de reserva. Como é que você leva para a seleção alguém que tem quase o mesmo número de jogos como titular e como reserva? Na temporada anterior, a situação foi ainda pior. Ele disputou 25 jogos como titular no Flamengo e 29 na condição de reserva. É também por isso que o Pedro já aceita conversar com interessados, especialmente do exterior. Sabe que no Brasil dificilmente vai sair. Quero falar sobre o Palmeiras. A notícia é muito bombástica. É que o Endrick, com 15 anos de idade, já chamou a atenção do Barcelona, do Real Madrid, do Chelsea, do Manchester United, do Manchester... Enfim, todo mundo quer o Endrick, o atacante que fez sucesso na Copa São Paulo de Juniores, jogando com atletas de até 21 anos de idade. Estamos diante de um fenômeno certo? Pois bem, no Palmeiras existe a convicção de gente importante das categorias de base de que tem um jogador ainda mais credenciado do que o Endrick. Não diminuindo o Endrick é de fato todo esse potencial, mas os dirigentes do Palmeiras entendem que é um atleta ainda mais simbólico, ainda mais especial. Trata-se do Estevão William, meio atacante, camisa 10, que foi comprado sob enorme polêmica do Cruzeiro na temporada passada. Ele foi adquirido em maio, para ser mais preciso, quando ele completou 14 anos e poderia assinar o seu primeiro contrato de formação. Na oportunidade, embora o Palmeiras não confirme, houve a necessidade de pagamento de R$2 milhões de luvas, prêmio pela assinatura do contrato, e há quem assegure que o Palmeiras desembolsa R$100 mil por mês com o Estevão William, para que ele possa, não, seria uma espécie de salário não para ele, mas para o pai dele. R$100 mil por mês para um garoto na época com 14 anos de idade. Detalhe importante, o Palmeiras não confirma, mas o próprio mercado assegura que somente essas cifras foram responsáveis por garantir que o Palmeiras tirasse esse atleta do Cruzeiro. Ele é conhecido na base como Messinho. Você vai lembrar que naquela reportagem do Fantástico, com uma série de acusações contra o Cruzeiro, o nome do Messinho constava nessa situação porque ele havia repasse dos direitos econômicos dele para terceiros, algo que a FIFA proíbe, nada a ver com o Messinho não tem culpa de nada, mas os dirigentes do Cruzeiro fizeram essa medida que causou alguma polêmica. Esse menino é canhoto, camisa 10, extremamente craque, artilheiro, dribla como poucos e é visto dentro do Palmeiras como alguém que é jogador para a seleção brasileira, para concorrer a melhor do mundo, para fazer história no futebol brasileiro. Fiquem atentos ao Messinho, ao Estevão William. Nesse momento tem jogado pelo Sub-17, já fez gol, já deu assistência, titular absoluto. Deve, ao longo da temporada de 2022, atuar pelo time Sub-20. Está sendo preparado para, num futuro não muito distante, fazer parte do time principal e, na sequência, ser comprado por um clube grande do futebol europeu. Com apenas 10 anos de idade, esse menino já tinha contrato com a Nike, contrato de formação. Nem o Neymar foi tão jovem, tão precoce, garoto propaganda dessa fornecedora de material esportivo. Só para completar, é legal contar que ele vai completar 15 anos de idade somente no mês de maio de 2022. É alguém tratado no Palmeiras como muito, mas muito acima da média. Estou curioso para ver como é que o Messinho vai se sair dentro de campo. Bom, mudando de assunto para falar sobre o São Paulo, o pessoal do GE trouxe a informação de que o São Paulo quer o Gregore, volante ex-Bahia, atualmente no Inter Miami. Fui atrás dessa história e tem algumas atualizações importantes. O São Paulo quis o Gregore. O São Paulo fez uma consulta ao clube dele nos Estados Unidos. São Paulo nem chegou a fazer proposta e dá o negócio hoje como completamente descartado, porque o Inter Miami nem cogita a possibilidade de liberá-lo. Por quê? Porque ele é atleta, ele é capitão do time, disputou 29 partidas na temporada passada, todas as partidas por 90 minutos. É alguém completamente adaptado ao clube, uma realidade dentro do Inter Miami. Não há a menor chance de o clube americano liberá-lo. São Paulo ainda perguntou, mas quanto vocês querem? Não tem preço. Não, mas dá algum preço para a gente tentar negociar. Não tem negociação. Diante disso, São Paulo desistiu da contratação do volante, que havia sido comprado por 4 milhões de dólares junto ao Bahia, e acertou
com o Andrés Colorado, volante que já foi até apresentado e foi inscrito como último reforço do São Paulo no Campeonato Paulista. Então, Gregory, se você em algum momento São Paulino se empolgou com a possibilidade, saiba que não há a menor possibilidade dele ser contratado, tudo porque o Inter Miami nem abriu preço. Entende que o jogador é extremamente importante, fundamental para a atual temporada. São Paulo, nesse momento, procura um zagueiro que saiba construir jogo, que tenha a capacidade de armar o jogo a partir de trás e também busca atacantes de velocidade para dar um pouquinho mais de intensidade e verticalidade para os times do Rogério, ou para o time do Rogério Ceni, beleza? Seguindo por aqui, bora falar sobre o Botafogo e a lista de possíveis reforços do Botafogo ganha novos nomes a cada dia. Há quem garanta que o Paulinho, ex-Vasco da Gama, é alguém na mira do Botafogo. Já na imprensa de Israel, desde a metade dessa semana, o nome do Zahavi, vocês lembram dele? O atacante, o maior artilheiro da história da seleção israelense, de acordo com essa publicação do país dele, interessa ao Botafogo. Esse jogador pertence, nesse momento, ao PSV da Holanda, tem contrato até a metade da temporada. E o Botafogo já entrou em contato com o staff do atleta para contratá-lo de graça na metade do ano ou até agora, desde que exista um acordo com o PSV. O salário do Zahavi no campeonato holandês é de R$1 milhão por mês. Só que para vir ao Brasil, o Zahavi teria pedido 1,9 milhão por mês, valor considerado muito alto. O Botafogo ainda vai tentar convencê-lo a reduzir essa pedida para aceitar a proposta do Fogão. Atleta que em 2021-22 tem 9 gols, 8 assistências em 29 partidas pelo Ajax. Bastante acima da média, bem interessante, é um movimento legal feito pelo Botafogo. Nunca imaginei que o Zahavi poderia ser a alternativa. 34 anos de idade, já na reta final da carreira, tem propostas de times do seu país e também da Major League Soccer nos Estados Unidos. Zahavi, Paulinho, entre vários outros, Cavani, todos esses nomes ventilados nos últimos dias. E aí só uma lembrança importante antes de mudar de assunto. Nessa semana, o Saravia, ex-lateral do Inter, rescindiu o contrato com o Porto. E eu sei, todo mundo sabe que o Botafogo está atrás de um lateral direito, tanto que conversa com o Gilberto do Benfica. Fui e questionei um dirigente do Botafogo sobre a possibilidade de o Fogão tentar a contratação do Saravia. E essa pessoa respondeu que apesar de gostar do Saravia, ele estava descartado porque o Botafogo só tem 3 vagas de estrangeiros e gostaria de utilizá-las com jogadores bem acima da média. Casos do Cavani, acho que o Zahavi também entra nessa relação. E você, gosta do nome? Use o espaço para comentários para opinar, beleza? Bora fechar o vídeo ou continuar com o vídeo para falar sobre o Atlético Mineiro e especulações sobre saídas. Nessa sexta-feira, muita gente me perguntando sobre Zaratio e Guga. O Zaratio tem um namoro, uma sondagem que vem desde o ano passado do Bayer Leverkusen, time alemão que chegou a cogitar pagar 17 milhões de euros para levar 100% dos direitos do Zaratio. Já havia dito para vocês em dezembro que por essa cifra não tinha negócio, até porque o Atlético havia pago 6 milhões de dólares só por 50%. Então o lucro seria muito pequeno. Perguntei para um dirigente do Atlético se há alguma novidade em relação a Zaratio. A pessoa disse que não há absolutamente nada, que a janela de transferências na Europa está fechada, que ninguém conversa sobre nada desse assunto. Também especularam na sexta que o Guga, lateral direito, pode ir para a Sampdoria, negócio de 23 milhões de reais. Achei o valor meio baixo, mas também mandei para esse dirigente do Atlético se existe alguma negociação pelo Guga ou alguma sondagem. Outra resposta negativa, o Atlético precisa vender jogadores. Mas imagina que esses movimentos só poderão ser feitos a partir da metade do ano, quando a janela no futebol europeu ou nas grandes ligas estará aberta novamente, beleza? Para fechar o vídeo, quero falar sobre o Cruzeiro, que encaminhou a venda do atacante Thiago. Atleta que na atual temporada tem 3 gols em 8 partidas. O negócio está sendo fechado com o Ludogorets da Bulgária, tá? 700 mil dólares para a compra do jogador. Esse valor equivale a 3 milhões e 600 mil reais. O Cruzeiro fica com mais ou menos 3 milhões de reais, porque é dono de 70% dos direitos econômicos, outros 30% pertencem ao Verê Futebol Clube, que é lá do Paraná. Importante contar que além desses 3 milhões de reais na mão, o Cruzeiro também vai ter a possibilidade de faturar mais 400 mil dólares ou 2 milhões de reais por metas alcançadas pelo time dele, pelo Ludogorets e também pelo jogador. Então se o Ludogorets se classifica, por exemplo, para competições internacionais, tem um percentual em cima desse valor de 2 milhões de reais. Se o Thiago alcança um número determinado de jogos, tem mais um bônus, que pode chegar no máximo 2 milhões de reais, o Cruzeiro ainda fica com 25% do valor de uma venda futura. Pelo que eu percebi, torcedores do Cruzeiro nas redes sociais não gostaram das cifras, entenderam que o Thiago está sendo vendido por um valor muito baixo. Isso tem a ver também com a realidade financeira do clube hoje, a necessidade de fazer dinheiro, mas também
pelo fato de a comissão técnica não ter a convicção de que o Thiago vai se tornar um grande jogador. Guardemos cenas dos próximos capítulos, ver se o martelo é batido e se o Thiago consegue desempenhar um bom papel no futebol da Bulgária. Beleza? Espero que vocês tenham curtido o vídeo, deixem like, quem ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente se vê assim que surgirem mais notícias. Abraço, tchau!